Olá, tudo bem? Você que está acompanhando aí nosso aplicativo ou a nossa página no YouTube. Estamos começando mais um papo da Orla na Orla. Ao meu lado a professora Beatriz Acâmpora. Olá, João, bom dia. Como vai? Bem. Podendo caminhar na Orla de Copacabana é sempre um prazer, né? Ainda mais tendo uma conversa inteligente e provavelmente divertida, espero eu, sobre assertividade. É verdade. O que é ser assertivo? Bom, primeiro esclarecer para todo mundo que esses sons que vocês estão ouvindo no fundo aí é o som normal aqui do calçadão de Copacabana. São carros passando aqui na Avenida Atlântica, pessoas conversando, mas como está cedo, provavelmente você não vai ouvir nenhum grupo de pagode, o que, na minha opinião, é muito bom e assertivo. Então, assertividade, respondendo a pergunta que eu mesma fiz, é quando você consegue falar o que você pensa, o que você sente, de uma forma coerente, clara, objetiva, sem ofender os outros e sem abrir mão dos seus próprios interesses, dos seus próprios objetivos num determinado momento. Mas nem sempre isso é possível, né? É fácil ser assertivo. Você está falando então para a pessoa ser sincero? Super sincero? Não, o super sincero é o super chato também, né? O super sincero é aquele que fala toda a verdade o tempo todo. Ah, pintei o cabelo, o que você gostou? Não, achei uma porcaria. Não tem sentido isso, né? A gente sabe que o super sincero não tem muito espaço também nessa sociedade. Uma coisa é a sinceridade, outra coisa é a sinceridade que ofende. É desnecessário. Então ser assertivo é ser sincero quando é possível, de uma maneira educada. Ser assertivo está para além disso. Ser assertivo é você falar o que você pensa no momento mais apropriado, porque também tem o bom senso de escolher qual é o melhor momento para falar. E muitas vezes o melhor momento não é naquela ocasião exata em que você ficou com raiva, em que você se aborreceu, ou que você está no meio de uma discussão. Às vezes é você esperar meia hora, esperar 2 horas, retomar aquele assunto depois e saber adiar a sua necessidade de resolver um determinado conflito. Porque muitas vezes, quanto mais a gente mexe naquilo, né, pior fica. Então, para recapitular, primeiro é ser verdadeiro, né? Falar a verdade. Sim, mas falar a verdade da forma correta também, né? Não adianta você falar a verdade de uma forma agressiva. Ser assertivo é não ser agressivo. Segundo, é saber estruturar essa fala para que seja, como você disse, o mais coerente, talvez o mais simpático possível. Sim, mas não envolve nem tanto a simpatia, envolve muito mais você saber assumir a responsabilidade pelo que você quer, pelo que você deseja alcançar. Porque quando você aponta um dedo para o outro, você está apontando 4 para você. E aí o que isso significa? Que ao invés de você falar assim, você não me dá atenção, você faz não sei o quê, você sempre age dessa forma, apontando o dedo para outra pessoa, você assume a responsabilidade do que você quer. Por exemplo, olha, eu sinto falta de você, eu gostaria de ter mais a sua atenção. Então você assume a sua responsabilidade pelo que você quer e fala isso de uma forma clara e objetiva para a pessoa. Tá. Isso sendo assertivo no relacionamento. Agora, um relacionamento de trabalho, em qualquer situação. Sim, isso que eu ia falar agora. No trabalho, por exemplo, você tem um chefe que lhe causa incômodo. É um chefe que está causando um assédio moral, por exemplo. E você deve comunicar isso a ele de uma maneira educada, assertiva, para que não gere mais transtornos. Nossa, você sabe, João, que eu participei recentemente de um programa no canal Futuro falando sobre o sistema do assédio moral. E nem sempre é fácil, né? A gente denunciar o assédio moral quando a pessoa que está praticando esse assédio moral é o nosso superior imediato ou o nosso superior de alguma forma. E ele está na empresa há muitos anos e não vai ser punido. Quando não há um canal dentro da empresa para que isso seja feito, fica muito difícil ser assertivo. Principalmente se aquilo abala você emocionalmente. A pessoa vai precisar encontrar uma forma dela expressar o que ela está sentindo. Ou um canal para conversar com alguém, o RH ou uma ouvidoria, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo o sindicato, o Ministério do Trabalho, para que você possa se expressar. Mas quando for possível e for algo ocasional, porque o assédio moral é algo que é recorrente, não é uma única bronca do que o chefe deu em você. Então, se isso não é recorrente, você pode se expressar diretamente para o seu chefe, conversar com ele, olha, quando você
Quando eu sou tratada de uma determinada forma, eu me sinto assim, assim, assim. E eu não gostaria de me sentir assim, porque isso me causa uma desmotivação, não tenho vontade de trabalhar, eu fico constrangido. Você está assumindo a responsabilidade e você pode, inclusive, perguntar: você gostaria que eu produzisse mais e melhor? Então, para isso, eu preciso ser tratada dessa forma. Você não está falando: você está me tratando assim, eu não gosto quando você fala isso. Mudar o ângulo da proposição, exatamente. Mas isso deve ser para tudo, na vida mesmo, né? Até para a sensação que você tem nesse momento. Por exemplo, está muito quente. Eu não vou ficar falando: está muito quente, que inferno, está muito abafado. Eu tenho que falar assim: caramba, tem que procurar uma sombrinha para ficar embaixo dela, né? Ou eu estou sentindo calor, o que eu vou fazer com isso? Essa é a grande questão, né? O que eu vou fazer com o que a vida está me dando? Que é uma questão filosófica que o Sartre propunha também, de a gente saber que existem estímulos externos o tempo todo na nossa vida. E o que a gente vai fazer com esses estímulos externos é o que vai fazer o diferencial na atitude das pessoas. Por isso que a atitude das pessoas, quando uma pessoa é mais assertiva do que a outra, ela tende a alcançar melhores resultados. E também porque ela não fica travando aquilo dentro dela, causando uma implosão interna. Ela não está se submetendo, não está segurando, não está travando, pode causar inclusive sintomas. Quando ela fala, quando ela coloca para fora o pensamento dela, da maneira assertiva, ela se livra de um peso emocional também. É verdade, até porque não falar também pode ser um fator de impacto emocional forte, como você falou, né? Então é importante falar, mas falar de uma forma que seja mais assertiva, falar o que você está sentindo de uma forma coerente. E o pior momento para a gente falar é quando a gente está com raiva. Porque depois que você age, e eu conheço muitas pessoas assim, tenho vários exemplos assim, tanto de consultório quanto da vida pessoal, que a gente vai, né, encontrando pessoas na vida, então isso vai ficando mais fácil da gente observar. São aquelas pessoas que agem no impulso de resolver uma situação, falam o que querem e no final acabam sempre pedindo desculpas. E é muito ruim, né? Aquela pessoa que está sempre pedindo desculpas. A gente quer se relacionar com pessoas que se posicionem diante do que elas sentem e consigam realmente ser felizes e ajudar a gente também a ser feliz. Que esse é o propósito da vida, né? Todo mundo quer ser feliz. Outro dia recebi a notícia que um amigo de infância havia sofrido um infarto fulminante e morreu. E conversando com um amigo comum, ele me disse assim: caramba, mas eu nunca percebi nada de descontrole dele, muito pelo contrário, ele nunca se queixou de nada, ele não é uma pessoa que reclamava. Mas talvez seja esse o problema, talvez isso tenha potencializado a doença e causado o infarto, porque ele travava tudo. É muito ruim uma pessoa que segura tudo, engole tudo, travando a exposição das suas próprias emoções. Sim. Segurando as próprias emoções, sabe? É muito ruim isso. Deve haver uma outra maneira, Beatriz, sem ser a fala para poder se extravasar isso. Talvez um futebol, um jiu-jitsu, um taekwondo, uma corrida. Sim, com certeza. Uma atividade física qualquer. Através de atividade física, através da arte também, né? Pintar um quadro, tecer alguma coisa. Existem muitas formas assim, ocupacionais que fazem com que você se expresse melhor. Expressar as emoções é algo importante. Se a pessoa também não aprende nem a se perceber, nem a perceber o que está sentindo, não existe nem a possibilidade de a gente falar de assertividade. Ela precisa primeiro passar pelo autoconhecimento, começar a perceber o que eu estou sentindo nesse momento, o que eu posso fazer com isso, onde eu posso colocar amor nisso, o que eu posso fazer para expressar o que eu estou sentindo da melhor maneira possível. E uma das estratégias é você perguntar para outra pessoa: olha, eu gostaria de conversar com você, quando você puder me ouvir, quando você tiver um tempo para me escutar, por favor me sinalize para que a gente possa conversar. E aí a gente senta e conversa. Certo. E deixa o outro também caminhar na sua direção, né? Não ser impositivo. Então, é muito ruim a pessoa também que impõe a sua presença, impõe a sua fala a qualquer custo. Sendo prático e útil para você que está nos escutando agora, gostaríamos de fazer uma proposição. Que você pensasse agora o que é que você deseja falar com alguém e não falou até hoje porque não tinha as palavras certas ou não sabia o momento certo. Quero que você faça um exercício mental agora, elaborando na sua mente qual seria essa fala, como você faria essa comunicação para a pessoa, disso que você sente, disso que você quer dizer e não disse até hoje, e como você pensa que ela reagiria. O que você acha desse exercício, Beatriz? Acho ótimo, inclusive eu sugiro que você escreva
também pense, né? Começa no pensamento, elabora isso no seu pensamento e escreve o que você gostaria de falar e fala diante do espelho, para você perceber se a sua fala está assertiva, se você ouvindo o que você está falando, se você se sentiria ofendido ou não. Acho que a empatia também, se colocar no lugar do outro, isso é muito positivo. Que a gente possa construir como o outro reagiria. Exatamente. E qual seria a sua próxima colocação diante de uma ou outra reação do outro. Exatamente. Se ele aceitar passivamente, assertivamente também, né? Ok. E se ele não aceitar? Se ele for agressivo. Se ele for agressivo, como é que você consegue jogar esse xadrez humano, né? Quanto mais assertivo a gente for, e isso é um treino, ninguém nasce assim, até porque isso não é ensinado na escola, que é um erro, né? A gente poderia aprender isso na escola, você saber se comunicar bem, saber falar bem, saber se posicionar diante dos fatos. Quanto mais você faz isso, aos poucos, no cotidiano, mais você vai estar capacitado, habilitado para exercer a assertividade. Muito bem, lembrando que a assertividade não é falar na cara do outro tudo que você pensa, não é isso. Eu falo mesmo, boto na cara mesmo, jogo na real. Não é isso. Ser assertivo é colocar seu pensamento de uma maneira estratégica para que cause o menor dano, caso possa existir dano, né? Sim, e também alcançar os resultados que você deseja. Até numa negociação você precisa ser assertivo. Saber usar as palavras, evitar a palavra não, né? Ao invés de falar, não esqueça isso, lembre-se daquilo. E por aí vai, mas é necessário que as pessoas possam refletir sobre a fala, sobre o poder das palavras. Porque uma palavra dita, ela não pode voltar atrás. E uma impressão de uma palavra errada, que a pessoa considerou como errada, porque na verdade não é que exista palavras certas ou erradas, mas a maneira como o outro interpretou aquilo pode ser um fator ou um vetor negativo para o objetivo que você deseja alcançar. Então, tá aí a proposta para você hoje tentar ser assertivo com alguém, de colocar seu pensamento, aquilo que você gostaria de falar de uma maneira correta para conseguir alcançar os resultados que você pretende. Certo, professora Beatriz? Certo. E uma última dica aí, pense, avalie o que você quer. Você quer agregar pessoas ou você quer afastar as pessoas de você? Se você quer agregar pessoas, seja mais assertivo. E se você quer afastar as pessoas de você, então aí você pode continuar fazendo ou o que você já faz, ou o que você já tem prática de fazer, na agressividade. Mas sabendo que... Falando na cara mesmo. Os resultados dependem sempre da sua atitude e da sua ação. É isso aí. Muito obrigado a você por ter escutado mais esse Papo da Orla, gravado na Orla de Copacabana. E a gente volta na próxima semana com mais uma conversa interessante, pelo menos, né? Com certeza. Muito obrigado por ter ficado conosco. Até a próxima.